Pessoal, nesse momento aí a gente está gravando a aula, né? Vou compartilhar agora minha tela. O Aquila, você falou algo ali, porque apareceu para mim, mas não está aparecendo aqui no chat. Não falei nada. Ah, tá, beleza. Falou que eu digo de chat. Não, né? Pelo visto, não. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Tocar aí a nossa aula. Bom, lembrando que semana que vem, segunda-feira, vai ser uma aula de exercícios, tá? Eu vou depois montar e vou enviar ali para vocês uma lista de exercícios, já se preparando para a prova, tá? E hoje eu vou fazer exercícios com vocês também, como eu falei na aula passada, né? Eu trouxe aqui questões, exemplo aí para a prova, tá? Então vou resolver elas. E também vou já entrar, na verdade eu já fiz isso na aula retrasada, em governança corporativa e política de dividendos, fusões e aquisições, tá? Por quê? Porque a gente não perde o fio da meada e a gente já discutiu isso há 2 aulas atrás, mas eu gostaria de fazer o fechamento. Com isso, pessoal, a gente vai ficar com 18 e 23, provavelmente, eu não estou batendo o martelo agora, tá? Mas provavelmente assíncrono. E aí vai ficar como espaço para vocês estudarem para a prova 2, tá? E, obviamente, eu vou colocar exercícios aqui para vocês fazerem e aí vai aproveitar essas 2 aulas para estudar, tá? Então, eu queria mostrar o plano de ensino, porque a gente está adiantado, né? A gente viu na aula passada alavancar a estrutura de capital, e agora a gente já entra em governança de dividendos e exercícios também que eu vou fazer com vocês, tá? Bom, então, pessoal, hoje eu vou usar bastante o nosso quadro aqui, muito mais do que o material em si de apoio, tá? O que a gente precisa ver, né? Então, deixa eu colocar aqui a aula do dia 11/11, tá? Então, a gente precisa ver a governança corporativa, política de dividendos, e, por fim, fusões e aquisições. Esses são itens, pessoal, que não tem muito modelo matemático, tá? E são mais teóricos, tá certo? Bom, a discussão da aula passada foi o seguinte: como é que eu divido, né? Então aqui tem o ativo, aqui do lado direito o passivo e o patrimônio líquido. Aí a discussão da aula passada foi: qual é o ótimo de divisão entre passivo e ativo? Ou seja, qual o tamanho ótimo WD, qual o tamanho ótimo WE, tá certo? E a gente viu 3 teorias na aula passada, né? 3 teorias. E aí vou voltar aqui para o meu vermelho agora. A primeira foi a proposição 1 de Modigliani e Miller, que diz o seguinte: não importa o tamanho da empresa. Não importa como a empresa está dividida. O tamanho da empresa não muda, que é aquela proposição da pizza, né? Não importa como a pizza está repartida, tá legal? O valor da empresa não se altera. Aí a gente viu depois a proposição 2 de Modigliani e Miller, que diz que o risco operacional, né, e a estrutura, ela vai fazer com que o RA aumente linearmente com a relação dívida capital próprio. Entretanto, o VAC não muda, tá? E depois a gente viu a teoria estática. A teoria estática diz o seguinte, né? Olha, não adianta você olhar para a proposição 2 e ver que vai colocar o máximo que puder em dívida, porque o que acontece? Existe um ponto, né, onde o VAC da empresa, por mais que comece a cair aqui, seria o ponto de mínimo do VAC, ele começa a aumentar.
E esse ponto aqui é o ponto em que as dívidas tornam a empresa insolvente, tá legal? Então é esse ponto aqui, ó, a partir daqui R$1 a mais de dívida vai impactar no custo de capital da empresa, tá? E ainda na aula passada a gente viu que o custo ponderado de capital, o VAC, ele é o WD que multiplica o custo da dívida mais o WE que multiplica o custo do patrimônio líquido. E o custo do patrimônio líquido é o retorno do ativo livre de risco mais o risco do projeto que multiplica o prêmio de risco, RM menos RF. Tá legal, pessoal? Essa foi a aula passada, tá? Qual é o tamanho, foi a discussão de qual é o tamanho ótimo entre dívida e capital próprio. Isso com qual objetivo? Esse é o ponto principal, que é por isso que eu fiz uma breve revisão da aula passada, para chegar no objetivo principal. Qual é o objetivo principal? O objetivo principal, pessoal, é maximizar o valor da empresa, que é dado o quê? Pelo somatório dos fluxos de caixa, descontados pelo VAC, tudo isso trazido a presente. Tá legal, pessoal? Bom, muito bem. Esse aqui. Como é que eu maximizo o valor da empresa? Bom, estou vendo que eu diminuo o VAC ou aumento o fluxo de caixa. Mas será que são só essas questões quantitativas? Não. Eu posso aumentar o valor da empresa do ponto de vista qualitativo, tá certo? Ou seja, variáveis que não estão explicitamente aqui nesse modelo. E uma delas é a tal governança corporativa. O que é a governança corporativa? É uma série de políticas, regras que a empresa decide tomar internamente por controle para ser mais transparente possível. São as boas práticas. Isso tudo com o objetivo de diminuir. O objetivo da governança corporativa é diminuir o custo, que a gente chama na teoria, né, custo de agência. Tá certo? Um termo cunhado ali na década de 70 bastante importante. O que é o custo de agência? É o conflito entre acionistas e stakeholders, tá certo? Entre controladores versus acionistas, tá? Pessoal, assim, na prática, né? Como é que eu garanto, né? Como é que eu posso garantir que o meu CIO vai trabalhar em prol do que os controladores da empresa querem? Porque não necessariamente o controlador é o CIO, confere? E outra coisa, você tem até uma evolução natural das empresas, elas começam limitada, né? Não, na verdade, assim, vamos para o início, né? Começa a IL, aí se a pessoa começa a ver que tem sucesso, pega um sócio, monta uma limitada, aí de uma limitada elas tomam decisão, se começa a crescer muito, vê que está fazendo bastante valor, decide ir para a sociedade anônima, SA, é quando atinge determinado faturamento e se as condições de mercado permitem, ela decide abrir capital. E aí, na abertura, ela tem que justamente cuidar da governança corporativa, tá certo? Que é o seguinte, como é que o CIO vai garantir que diminua esse conflito, né? Como é que eu posso garantir que o CIO trabalhe em prol do que os controladores querem? Isso é o custo da agência. Como é que eu diminuo? Através de governança corporativa, com regras bem claras. Regras de remuneração, regras de conduta, enfim, tudo relacionado à parte de remuneração e imagem. Não sei se vocês lembram, né? Não sei se aqui no Rio Grande do Sul não foi tão comentado, tá? Mas no Rio de Janeiro bastante. Teve um caso que aconteceu de uma... Deixa eu abrir aqui o Chrome para mostrar para vocês lembrarem desse caso aí para quem não viu, tá? Que tem a ver com governança corporativa. Teve um caso no Rio de Janeiro que aconteceu bem no meio da pandemia ali, não no meio, tá? Quando estava terminando a pandemia ali por
setembro, não terminando, né? Estava começando a flexibilizar as pessoas a saírem na rua, a irem em bares, né, restaurantes. Teve um caso de um agente da prefeitura, né, do Rio de Janeiro, que pediu para o restaurante, pediu não, né, determinou que o restaurante fosse fechado porque ele estaria descumprindo algumas normas. E aí, um dos frequentadores do restaurante insurgiu contra esse fiscal, né? E começou digamos assim, a não ser educado e falar, olha, você não sabe com quem está falando. Não sei se vocês viram esse caso, tá? Deixa eu só me lembrar uma palavra-chave dele. Ah, me lembrei. A pessoa trabalhava, se eu não me engano, na STT, sabe com quem está falando. Não, não é isso. Alguém lembra qual era esse caso aí, onde é que a empresa, onde é que aquela pessoa trabalhava? Mas deixa eu pesquisar melhor aqui. Sabe com quem está falando? Rio. Professor, a empresa eu não sei, mas não é o cara que falava que ele não era um cidadão comum, ele era um engenheiro civil? Isso, Rio de Janeiro, exatamente. Engenheiro civil, é esse caso aí. Só que eu vou nesse caso, sabe, aqui eu achei. Engenheiro civil, tá, foi uma moça, né? Foi uma mulher que fez isso, né? Isso aqui, foi essa pessoa aqui, tá? E aí é o seguinte, o que aconteceu? Além dessa situação aí vexatória, né? A empresa onde ela trabalha foi obrigada, digamos assim, a ter que tomar uma atitude, tá? Deixa eu ver se eu acho qual é a empresa, mas se eu não me engano, é a STT. Ela soltou até um comunicado que tem a ver com isso que eu estou falando de governança, tá? Aqui. Sabe com quem está falando? Engenheiro civil. Trabalha onde? Aí com essas palavras-chave eu acho que eu vou chegar, tá? Chegar onde é que ela trabalha. Professor, eu achei, é a Taesa. Taesa, obrigado, é isso mesmo. Obrigado aí por quem procurou para mim, tá? Foi a Taesa, tá? E a Taesa soltou esse comunicado aqui que eu queria mostrar para vocês. A Taesa é uma empresa negociada em bolsa, tá? Aqui, ó, pronto. Ó, a empresa demite mulher flagrada por TV desrespeitando fiscal em bar no Rio. Eu quero ver a nota, quer ver a nota da Taesa? Aqui, ó. A Taesa tomou conhecimento. Ah, mas que site? Desculpa aqui, pessoal. O site entrando um monte de publicidade, né? Vamos lá. A Taesa, aqui, ó, a nota. Vamos ver aqui, ó. A Taesa é uma companhia comprometida com a segurança e com a saúde, não apenas de seus empregados, mas também com o bem-estar de toda a sociedade. Desde o início da pandemia da Covid-19, a Taesa implementou inúmeras iniciativas para proteger a saúde de seus profissionais e seus familiares, como home office para 100% do seu quadro administrativo e a adoção de diversas outras medidas de proteção para as equipes que operam em campo. A companhia não compactua com qualquer comportamento que coloque em risco a saúde de outras pessoas. Isso aqui é o quê? Isso é governança corporativa, pessoal. Está aqui na prática, é isso que eu estou falando na teoria. Ou com atitudes que desrespeitem o trabalho e a dignidade de profissionais que atuam na prevenção e no controle da pandemia. A Taesa tomou conhecimento, deixa eu dar um Ctrl+, ó. A Taesa tomou conhecimento do envolvimento de uma de suas empregadas em um caso de desrespeito às leis que visam reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus e compartilha a indignação da sociedade em relação a este lamentável episódio, sobretudo em um momento no qual o número de casos da doença segue em alta no mundo. A Taesa ressalta que segue respeitando o isolamento e as mais rigorosas regras de prevenção ao coronavírus, e que a empregada em questão desrespeitou, aí ó, pronto, era isso aqui, ó, desrespeitou a política vigente na empresa, caso de governança corporativa. Diante dos fatos expostos, a Taesa decidiu por sua imediata decisão. E se ela colocar na justiça, não leva, né? Porque ela feriu um código de conduta da empresa. Taesa é uma empresa de capital aberto.
Claramente, o comportamento da empregada, empregada no sentido de empregada da empresa, né? Claramente o comportamento da empregada da empresa, né, da contratada da empresa, não condiz com o que os controladores esperam, e nem os acionistas, né? Outra coisa, assim, vamos no limite, né? Se acontecesse comigo, por exemplo, a URG certamente me enquadraria também, né? Porque não é uma conduta que se espera de um professor, né? Daria algum tipo de consequência, né? Isso é governança corporativa, né? É política interna, para evitar justamente diminuir o custo de agência. Agora veja, não sei se vocês já chegaram a ver o vídeo, o comportamento do fiscal foi completamente probo, correto. Ele ficou parado, ouvindo, escutou. Quando eles terminaram as acusações, ele simplesmente continuou com o trabalho dele, né? O que é meritório, né? Ele segurou, digamos assim, o sangue, né? O sangue pode ter subido e tal, mas ele ficou tranquilo ali, né? Levou a situação na paz. Tá bom, pessoal? Bom, ok, pessoal, com governança corporativa. Então, qual é a lógica, né? Governança corporativa aumenta o valor de uma empresa? Sim. Uma empresa que tem capital aberto, ela está sujeita ao escrutínio da sociedade, né? É uma empresa aberta. Ela tem que adotar condutas. Isso faz aumentar o valor da empresa a longo prazo. Então, governança corporativa, ela tem um efeito benéfico, qualitativo, né? Isso não dá para medir, é muito complicado medir, mas qualitativamente se percebe que a governança corporativa aumenta o valor da empresa, tá? Obrigado aí, pessoal, por terem me ajudado a achar o caso. Alguma pergunta nesse caso específico? Caso específico que eu digo, não só esse da Taesa, mas vocês querem trazer algum outro exemplo de governança? Enfim, vocês têm algum outro caso, algum outro exemplo? Ó, eu tenho mais um, que esse também é bastante interessante de contar pela história em si. Vocês já ouviram falar no Raiz e Nutella? Quem já ouviu falar aí, por favor, levanta o braço. Essa expressão é Raiz e Nutella. Ninguém sabe ninguém nunca ouviu falar dessa expressão, raiz. Ó, Mariana. Eu levantei o braço, mas não apareceu. Ah, agora apareceu. Apareceu. Esse raiz e Nutella, pessoal, se vocês forem lembrar, por exemplo, né, mais assim ligado à ideia de passado versus o presente, né? Então, trabalhador raiz, né, leva a marmita para o trabalho, trabalhador Nutella, leva como é que é? Tupperware, todo divididinho, tudo organizado, né? Mais nesse sentido. Foi para um lado, digamos assim, pejorativo, né? O Nutella e o Raiz. O Raiz era como era feito antigamente, o Nutella como é feito hoje, né? Por que eu estou falando disso? A origem, talvez vocês nunca saibam, ou nunca tenham sabido. A Mariana levantou o braço. Eu vou até perguntar para a Mariana. Mariana, você sabe como é que surgiu o Nutella e o Raiz? Tem ideia? Não tenho nem ideia. Tem nem ideia, né? Pessoal, isso surgiu por um problema de governança corporativa em São Paulo, especificamente no BTG, tá? Olha só, vou contar o caso para vocês, né? E vou mostrar aqui na imprensa também, que apareceu muito. BTG, Marcão, fusão e aquisição. E aí já vou ligar com um tema aqui de fusões e aquisições também, tá? Já vou, numa tacada, falar desse tema. Aqui. Como o Marcão, sócio do BTG, deixou o banco, tá? Pessoal, esse Raiz Nutella surgiu há 2, 3 anos atrás, tá? Foi ali em 2017 e viralizou, né? Começaram a fazer tudo, tá? O Marco Gonçalves, ele é conhecido como Marcão. E ele era sócio do BTG, tá? Eu vou ler o caso, deixa eu explicar o caso, depois eu mostro para vocês, tá? Mas foi o seguinte, o Marcão, né, o Marco, ele cuidava da área de fusão e aquisição do BTG. O que é uma fusão e aquisição? Vamos para a teoria, agora eu vou ligar na prática, tá? Pessoal, fusão, tá?
Fusão é quando duas empresas ou mais se unem e criam uma terceira. Tá? Então, por exemplo, Sadia e Perdigão, 2008. Foi uma fusão. Tá? As duas, a Sadia foi comprada pela Perdigão, só que não ficou Perdigão. Criou-se a Brasil Foods, tá? Que, aliás, é uma empresa fantástica, né? Uma empresa que eu, particularmente, também tenho no meu portfólio, carrego aí. Ontem divulgou o resultado, foi muito bom. Só ontem subiu 4%. Eu gosto de empresa que vende proteína, né? Porque a comida, e a gente é líder nesse setor, eu particularmente gosto bastante. É redeada contra dólar, se dólar sobe lá fora, a empresa é beneficiada, enfim, gosto muito. Mas não vamos fugir desse tema, né? Não vamos entrar nesse tema, vamos falar de fusão e aquisição. Então, Perdigão, Sadia, uma comprou, a Perdigão comprou a Sadia, criou-se a Brasil Foods. Tá? Isso é fusão. Aquisição. A aquisição é quando uma companhia compra outra, mas não tem uma criação de uma terceira. Então, por exemplo, a Nestlé, ali na década de 80, comprou a Alcon. Não sei se vocês conhecem, é uma empresa oftalmológica que faz colírio, né? Fabrica colírio, Alcon. É da Nestlé, não sei se vocês sabiam disso, né? Se vocês forem olhar lá na Alcon, é Nestlé. Mas aí eles permaneceram com a marca, com o nome, e só colocaram para dentro do conglomerado Nestlé. Mas não foi criada uma terceira. Isso é uma aquisição. Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu, né? A Vonpar, quando ainda não tinha sido comprada pela Fenza, adquiriu, né, a Mumu. Foi uma aquisição, ficou dentro não foi criada uma terceira para fazer doce de leite, ficou lá. Se eu não me engano, a Neubauer também, né, foi adquirida pela Vonpar. Isso é uma aquisição. Tá? Aquisição é quando você compra, mantém dentro da estrutura. Fusão, compra, tem uma criação de uma terceira e as duas estão debaixo dessa guarda-chuva da terceira. Tá? Entendido fusão e aquisição? Alguma dúvida? Isso até é uma definição mais do campo do direito do que de finanças. Tá? Mas alguma dúvida? Tranquilo? Muito bem. Então, beleza. Aí o que aconteceu? O Marcão, né, eu falo isso para os alunos também, né, todo mundo Marcão, né? Eu gosto muito do... Não é que eu gosto, quer dizer, gosto também, né? Mas é impressionante, pessoal. Na minha vida profissional, todo chefe ou CIO poderoso, bem visto, com bom valor de mercado, é no aumentativo, né? Tá, Marcão, Fernandão, né? É tudo no aumentativo, né? Então eu sempre brinco, né? Que o cara que tem assim o ão, ele é chefe, né? Então eu chamo meu filho, né? Meu filho é Henrique, mas eu chamo de Ricão, né? Já para ser um chefe no futuro aí, tá? Mas enfim, só depois desse parênteses aí, o Marco, ele era responsável no BTG pela área de fusão e aquisição. E, pessoal, esse setor, fusão e aquisição, é uma área que é muito bem remunerada, tá? Paga-se muito bem para quem trabalha nessa área. É uma área em finanças que é muito valorizada. E, em geral, quem estrutura a operação leva um percentual dela, a título de bônus. Fora o salário, que é muito grande, muito alto, o executivo também leva um percentual da operação, tá? E como são operações de bilhões, quando você está no momento da negociação, que a gente chama de deal, né, fazendo o negócio, você tem várias reuniões. E as reuniões são em locais, assim, hoje não, porque está com pandemia, né? Mas são em locais de restaurantes caros, né, enfim, com eventos caros, tá certo? A pessoa que está na operação de fusão e aquisição, ela tem um cartão corporativo que ela pode usar em restaurante à vontade, entendeu? Esse é o ponto, tá? O que aconteceu? O Marcão, numa dessas de fechou negócio, foi comemorar com o cliente numa boate em Nova York, tá? O negócio era lá nos Estados Unidos. E aí, ele gastou 1 milhão lá na Provocater, tá? Com compra de champanhe e tal. Então, aqui agora eu vou ler o caso, tá? Então, o motivo da demissão foi a ampla repercussão negativa de uma disputa judicial entre Gonçalves e a Provocater.
uma boate de Nova York, envolvendo uma conta de R$ 1 milhão. A boate o acusou de não pagar parte da conta, mas ele nega. O caso foi originalmente revelado pelo jornal americano Daily News. Tá? Então, o caos causado pela notícia foi o modo que o prestígio que o banco poderia me dar, depois de concordar em falar a primeira vez pelo assunto. O BTG classificou o episódio como um caso pessoal e optou não fazer um comunicado oficial. Dois principais sócios do banco, apenas Marcelo Calim, defendeu a permanência dos ex-sócios. Né? Então, vamos lá. Vamos entender esse caso aí, que tem tudo a ver com governança. Tá? Pessoal, o Marcão, ao fechar negócio, foi na boate e realmente gastou no cartão de crédito algo como US$ 300 mil, que aí convertendo para reais, na época aí dava esse 1 milhão. O que aconteceu? O cartão de crédito passou na hora, tá? Liberou a pagamento, que ele era um cartão unlimited, tá? Sem limite. Passou e tal, mas quando ele estava saindo, o cartão, a gente chamou de falar, o cartão aqui negou e tal, tá dando problema. Aí o Marcão disse, olha, pode pendurar essa conta, que amanhã eu vou entrar em contato com o cartão, eles vão honrar esse pagamento. E aí a boate já conhecia o Marcão, né? Pessoas que gastam essas cifras são conhecidas, tá certo? E não viu problema nisso. Só que o que aconteceu? O Marcão voltou para o Brasil no dia seguinte, não de má fé, o cara estava com viagem marcada. E aí a boate botou na justiça. E aí um jornalista descobriu, investigando esse caso, e divulgou no jornal local lá, o executivo brasileiro dá calote em boate americana. E aí envolveu o nome do BTG. Só que assim, vamos lá, primeira conduta. Aí disso se originou o quê? Uma discussão enorme, né? Se ele devia ter gastado 1 milhão, né? Que pareceu perdulário, digamos assim, então isso para o banco é ruim. E o outro, que é o ponto que eu estou te comentando a vocês, que como é que começou a viralizar isso? Quando esse caso ficou público, o mercado financeiro de São Paulo começou a disparar meme com um marcão embaixo assim, banqueiro raiz, que é o cara que gasta 1 milhão na boate. Lado a lado com banqueiro Nutella. Vai gastar, como é que era? Era 1 milhão o banqueiro Nutella. Agora não me lembro que eles fizeram a comparação assim, banqueiro raiz gasta 1 milhão na boate e banqueiro Nutella gasta em tratamentos de mindful, enfim, meio que de promoção pessoal, né? Algo desse gênero, massagem, academia e tal, meio que pejorativo, né? Fazendo pejorativo. Começou com uma roda pequenininha de gente e aquilo viralizou, né? O banqueiro raiz e o banqueiro Nutella. Disso aí começaram a fazer outras profissões, né? Engenheiro raiz, engenheiro Nutella. E a coisa se espalhou e começou a envolver o nome do BTG. Já estava envolvido, envolveu mais ainda. E o BTG ficou nessa situação de demitir alguém que não estava ainda muito certo que tinha infringido as regras, né? Mas ficou ruim para a imagem do banco. Então, o que aconteceu? O BTG demitiu o Marcão, como está dizendo aqui, ó. Só um sócio permaneceu ao lado dele. Os outros, Roberto Salute e André Esteves, ou se manifestaram pela saída, assumiram postura neutra. Vejam que o André Esteves foi, vocês lembram, ele foi preso, ficou 2 semanas preso, e ele é sócio hoje do banco, né? E esse caso do Marcão, digamos assim, ele não infringiu nenhum código de governança, tanto que ele tinha um cartão corporativo que ele podia gastar 1 milhão, né? Só que a questão fugiu do controle. Aí qual foi o resultado disso? Por pressão de imagem e de governança, demitiram o Marcão. Aí o Marcão criou a boutique dele de M&A, né? De M&A, Mergers and Acquisitions, tá? Fusões e aquisições em inglês vira Mergers and Acquisitions. Ele montou a boutique dele e ele está fazendo um monte de fusão e aquisição, porque é muito conhecido e continua com prestígio no mercado. Tá? Então ele montou a boutique dele de fusão e aquisição. Então não teve maiores problemas, digamos assim, na saída do banco no ponto de vista profissional dele. Mas essa questão de governança ficou em discussão durante essa época. E aí que surgiu o Nutella Raiz, foi desse episódio, tá? Da boate americana.
E aí vejam, né, o banco, depois que teve esse episódio, começou a restringir mais o uso do cartão corporativo. Porque essa conta deu 300 milhões, desculpa, 300 mil dólares, porque ele gastou numa garrafa de champanhe lá 100 mil dólares. E aí essas coisas que a imprensa coloca, né, a imprensa divulgou, pegou mal para o banco, né? Pegou, olha, estão rasgando dinheiro e tal. Eu já acho o seguinte, a minha opinião, né? Era dinheiro do banco, né? Então, assim, é privado. Ele escolhe se quer fazer ou não, né? Mas, enfim, para mim, liberdade é isso, né? Não tem que ninguém julgar, né? O dinheiro é dele, não está se endividando, está com receita, então, você quer fazer isso, quem sou eu para dizer que ele está errado, né? Mas a internet, ela é um tribunal de justiça hoje, né? E foi um caso que foi um caso parecido com essa menina que distratou lá o fiscal. Ela distratou, foi ruim, mas a internet julgou, no dia seguinte estava demitido, né? Se talvez não tivesse gravado e tudo, não tivesse vazado, ela continuaria na empresa, né? Mas isso tudo é governança corporativa, tá certo, pessoal? Tá ligado à ideia de governança. E nessa tacada aí a gente já viu fusão e aquisição também. Pessoal, alguma... bom, e outra, antes de seguir para o último tópico. Qual é o racional das empresas fazerem fusões e aquisições? Também é de aumentar o valor da empresa, tá certo? Então, umas compram as outras por causa de ganhos de sinergia, ganhos de escala. Então, a motivação por trás de fusão e aquisição, em geral, é para aumentar a eficiência e aumentar o valor da empresa que está sendo comprada, tá certo? Um detalhe que eu, quando não estudava esse tema, né, não conhecia, eu tinha uma ideia de que quando uma empresa, né, estava comprando outra, a que estava comprando ia subir as ações, né? E a que estava sendo comprada, em tese, né, pô, coisa ruim, né? Está sendo comprado, não conseguiu sustentar teu negócio. É justo o contrário, tá, pessoal? Em geral, quando uma empresa anuncia que está comprando outra, as ações da outra disparam, e a empresa que está comprando, ela, em geral, tem uma reação neutra ou negativa, porque ela, em geral, vai precisar se endividar para fazer aquela aquisição, né? E ela está se tornando maior. O maior implica também em ter um retorno que compense o que você está agora se tornando maior. Ou seja, o retorno sobre patrimônio líquido, de forma absoluta, tem que aumentar, porque o tamanho aumentou. Então, como é percentual, absoluto você tem que aumentar. Será que você comprando vai aumentar realmente a tua receita a ponto de compensar aquela compra? Em tese, sim, porque senão o controlador não tomaria essa decisão, certo? Mas o ponto sendo específico, né? Neubauer, Mumu, foram compradas para aumentar a receita total, né? Mas a empresa ficou maior. Esse ficar maior implica que ela tem que ter mais retorno, né? Absoluto, o percentual mantido, mas tem que ter absoluto, né? E se tornar maior pode ser um problema, né? E, em geral, as compras, elas são via dívida. Então, as empresas se endividam para comprar as outras, tá? Então, por isso que a ação de mercado, a reação do mercado não é assim de euforia quando uma está comprando a outra, e sim de quem está sendo comprado, tá? Só um detalhe interessante aí, aconteceu isso hoje, vale a pena falar para vocês, né? Meu condomínio aqui tem mais ou menos 70 apartamentos, tem um grupo de WhatsApp e uma das pessoas falou, olha, pessoal, tem gente aqui procurando apartamento para comprar no nosso condomínio e tal, quem tiver interesse, posso passar o WhatsApp? Eu respondi para a pessoa no privado, imediato, e falei, pode passar o meu contato. Ela até é aluna, foi aluna minha, né? Quem falou comigo foi a mãe dela, ela foi aluna minha da URGS. Aí ela, ué, professor, você vai deixar a gente aqui do condomínio e tal? Eu falei, olha, o meu apartamento está sempre à venda, só chegar no preço que eu quero. Eu não quero vender meu apartamento, mas eu tenho um preço por ele. Se a pessoa quiser dar o preço que eu penso, eu vendo na mesma hora. E aí, quando eu mandei essa mensagem para a Cristina, eu falei com a minha esposa, para ela não estranhar, né? Érica, eu falei para a Cristina para passar meu contato lá para o corretor. Não estou querendo vender o apartamento, mas se ele entrar em contato comigo, eu vou falar o valor que eu quero. Se chegar nesse valor, a gente procura outro. Está vendido. Eu tenho tudo meu está à venda. Meu carro está à venda, meu apartamento está à venda. Só chegar no meu preço, né? Até falo para o meu filho, né? O segredo da vida é vender, né? Vender bem. Aquela propaganda do Zafari, né? O segredo é comprar bem, né? Claro que estão no papel dele, né? Mas o segredo não é comprar bem, não. O segredo é vender bem, né? Comprar bem comprar sempre é ruim, né? Eu acho. Mas enfim.
Isso tudo que eu estava falando de fusão e aquisição racional, né? Porque as empresas decidem uma comprar as outras. E isso tudo também englobado governança corporativa. Com isso, pessoal, a gente terminou 2 tópicos aqui, tá? Vou dar um tique aqui, terminamos esse. Vamos agora para a política de dividendos. Tá legal? Antes de eu continuar aqui a nossa linha de raciocínio, alguma pergunta, alguma questão aí, fico à disposição desse tema específico. Tá tranquilo? Tá, então tá. Então, se ninguém falou, é porque tá tranquilo. Pessoal, política de dividendos, né? A forma como a empresa escolhe distribuir dividendos altera o valor da empresa? Essa é uma discussão teórica também, né? Lembra que eu já falei isso para vocês há 2 aulas passadas. Se eu decido não distribuir dividendos ou distribuir o mínimo possível, lembrando, no Brasil, por lei, 25% do lucro líquido tem que ser distribuído via dividendo. Então, no Brasil não tem jeito, tá? Você tem que distribuir dividendo no mínimo 25%. Mas e os outros 75%? Qual é a fração ótima? De novo, aquela discussão do qual é o tamanho ótimo. Qual é a fração ótima para distribuir de dividendo? Tá certo? O que é o ótimo ali para distribuir de dividendo? Tá? Bom, não existe uma resposta para essa pergunta, tá? Mas existe sim empiricismo, né? Que a gente chama de finanças empíricas. Existe o que a gente está vendo na prática. Então, comentar o primeiro caso assim que me chama a atenção, tá? Ao distribuir dividendo, a empresa, o acionista, tá? Eu sou acionista de uma empresa, eu recebi dividendo. A empresa me pagando dividendo, eu estou assumindo, se eu não reinvisto, que eu vou ter um rendimento, eu como gestor, vou render mais do que o ROI da empresa. Porque senão, eu reinvestiria de volta. Se eu fico com dividendo, é porque eu estou acreditando que a minha gestão vai dar um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido maior que o da empresa. Tá? De posse disso, o que é racional supor? Bom, se eu estou investido na empresa, é porque ela é melhor do que eu, no sentido de retorno sobre o patrimônio, retorno sobre o capital investido. Tá? Se eu estou investindo numa empresa, é porque ela está dando mais rendimento do que eu, né, sozinho. Então, eu vou lá e invisto numa empresa. Se a empresa não distribui dividendo e faz isso automaticamente, ela mata 2 coisas. Primeiro, ela não deixa para mim a decisão de reinvestimento, esse é o primeiro ponto. Segundo, ela tem uma fonte de financiamento, né? Porque o dividendo é uma fonte de financiamento. Se aumentar o lucro retido, você tem uma fonte de financiamento, você não precisa tomar emprestado. Você pode pegar esses lucros retidos e usar como caixa, fonte de caixa, né? Bom, e aí eu vou para um caso extremo. Tem uma empresa no mundo que vale muito, que nunca distribuiu dividendo para o seu acionista. E que vale muito. Alguém sabe que empresa é essa que eu estou falando, que eu estou pensando? Aí eu abro para vocês aí. Sabem de que empresa eu estou falando? Claro que não é brasileira, porque no Brasil é obrigado a distribuir dividendos. Alguém sabe? Bom, aqui, ó, eu vou abrir aqui o Chrome e vou mostrar para vocês. É a empresa que tem o site mais sofisticado que eu já vi, ó. Berkshire Hathaway, que é a empresa do Buffett. Tá? Se vocês entrarem no site, pessoal, o site carrega em qualquer lugar, ó, e é 1 segundo. O site é assim, ó, em branco, não tem... e é assim há anos, tá? Desde que começou a internet é assim. Tá? Tem aqui as cartas do Buffett, né? Tá aqui, ó, desde 77 até 2019. Veja que página boa, tudo flui, você aperta, né, não precisa de conexão, aí você vai naquela outra lá do valor, né, cheio de trava, enfim, horrível, né? Então, pessoal, tá aqui as cartas da Berkshire, tá? Então, qual é o meu ponto? O Warren Buffett nunca distribuiu, sempre colocou para dentro da empresa. E a empresa foi ganhando valorização fantástica, tá certo? Foi ganhando valorização. Então, assim, por essa ótica, é ruim distribuir dividendo, né? Porque se eu acredito que a empresa vai gerir melhor que eu, por que eu vou distribuir dividendo? Deixa na empresa, tá? E essa é uma das linhas, né, de discussão na teoria. Agora, tem um outro ponto.
quando eu distribuo dividendo, eu diluo o risco, né? E outra também, existem companhias que não faz sentido reter tanto caixa, né? Desculpa, caixa não, tanto dividendo. Então, pega o caso, eu estava citando agora, né, Vompara e Coca-Cola. Pega um caso de distribuição de bebida. Coca-Cola ali, quando você está olhando o negócio Coca-Cola, produtor do Rio Grande do Sul é um. Ele não pode invadir a área lá do produtor do Paraná. Coca-Cola delimita. Então, ele tem um crescimento que é limitado pela área geográfica, né? Pela controladora. Então, o que acontece? Todo o resultado da fábrica, por que vai ficar dentro da fábrica? Pode pagar dividendo, tá certo? Pode distribuir. Não faz sentido deixar dentro da companhia, tá? Outro exemplo também, distribuidora de energia elétrica, né? Tudo que ela sobra de excedente não tem sentido ficar dentro da distribuidora, porque ela está limitada ao crescimento do que as pessoas consomem. Eu, por mais que eu queira, eu não consigo consumir mais do que a capacidade que está instalada aqui em casa. Eu sou limitado pela quantidade de equipamentos que tem aqui. A companhia já sabe disso. Então, tudo que excede a demanda, ela pode distribuir. Não precisa ficar acumulando dentro da companhia. Então, pessoal, o que acontece no mercado é que a política de dividendos realmente ela determina o valor da empresa, sim, mas não há evidências de que lado, tá? O que há evidências, sim, é de que atrai um determinado tipo de investidor, que a gente chama na literatura de efeito clientela, tá? O que é o efeito clientela? É atrair determinado tipo de investidor. Aquele investidor que está pensando a longo prazo, está preocupado com 30 anos, né? Então, fundo de pensão, né? Que investe dinheiro do participante lá para daí a 30 anos, eles têm interesse em companhia que retém muito dividendo, né? Porque a tendência é que a empresa se valorize mais. Agora, o investidor de mais médio prazo, né? Ou aquele que precisa pagar despesas recorrentes, né? Precisa do fluxo de caixa de dividendo, ele vai preferir comprar empresas de alimentos, né, como eu comentei, ou de energia elétrica, tá certo? Que distribuem dividendos, tá certo? Isso que é o chamado efeito clientela, tá legal? Então, assim, nesse quesito não tem um melhor ou pior, tem evidências, né? Tem diferenças, mas não dá para cravar que é melhor ou pior, tá? Mas, assim, a Mariana riu aqui, realmente, eu dou essa aula que eu estou dando para vocês há 10 anos, tá? Desde que eu entrei na URGS, eu estou com esse tema. E eu sempre mostro o site do Buffett, e nunca mudou o site. É impressionante, sempre foi esse site, né? Vejam que ele é econômico até na empresa, óbvio, né? O cara é rico não por acaso, né? É econômico em tudo, né? Ele que, eu estou falando que o segredo da vida é vender, né? Isso não é meu não, tá? Não é by Guilherme, não. É um dos ensinamentos do Buffett, né? O segredo da vida é vender, tá certo? É vender e comprar bem também. O Zafari tem razão, mas comprar bem não é comprar. O Zafari vende a ideia brilhantemente, né? De que vale a pena pagar um pouquinho mais caro para comprar bem, comprar de qualidade e tal. Mas a lógica do Buffett comprar bem é comprar com desconto, comprar uma empresa barata, né? E o Zafari conseguiu, né, com a propaganda comprar bem, as pessoas associarem a um produto de qualidade, né? Paga-se caro, mas tem um produto de qualidade. Tá? Pessoal, alguma pergunta, alguma questão? Falar em Zafari, a questão, sim, eu como sou carioca, né, me chama a atenção, né? Eu vou muito no Rio, obviamente, por ter família lá, por ser de lá. E no Rio de Janeiro não existe um mercado líder, né? E tem vários mercados, né? E ao longo do tempo, uns compraram os outros, né? Então, Rio de Janeiro já teve Sendas, por exemplo, não tem mais. Tem Presunic, tem Mundial, são redes grandes. Guanabara, Carrefour, Pão de Açúcar, Zona Sul, enfim, me lembrei deles, mas tem mais aí. Aqui no Rio Grande do Sul é Carrefour, Zafari e Big, né, que é o do Walmart. E acabou, né? Só 3. E uma coisa bem assim, característica daqui, né? No Rio de Janeiro você vai num mercado premium, Carrefour é um mercado premium no Rio, tá? Tem boas unidades, de boa qualidade. Pão de Açúcar,
Zona Sul. Aqui é engraçado, né? Só o Zafari, que é realmente de qualidade, né? Ó, não estou ganhando nada para falar isso, tá? Minha percepção como consumidor. Você vai no Carrefour daqui, o Carrefour daqui realmente é diferente, né? Do Rio e São Paulo. A qualidade é mais baixa. Big, então, pô, assim, eu tenho... Assim, paga mais barato, realmente, pelo que eu vejo, mas é um horror, né? O Rio de Janeiro, eu não sei se é porque tem muita concorrência, mesmo o supermercado, assim, não tem um nome muito forte, ele tem produtos baratos e de qualidade, né? Aqui não, aqui meio que ficou monopólio Zafari, e ninguém compra o Zafari, né? Ninguém nunca quis tomar a fatia do Zafari, enfim, pelo menos é a percepção que eu tenho. Não tem nenhum grupo querendo adquirir, né, o Zafari, tá? Se vocês forem olhar a fusão e aquisição, o grupo Açaí, recentemente, o que a gente chama, tá? Eu falei de fusão e aquisição, tem um contrário, tá? Que é quando você vende uma divisão da empresa. O grupo Pão de Açúcar está vendendo, tá? O grupo Açaí, que é um atacadão, tá? É o que a gente chama de... agora me falou o nome. Stake, tá? Stake. É você tirar um pedaço, você se tornar menor, tá certo? Vender uma divisão, tá? Ao contrário de fusão e aquisição. Isso daí fez o grupo Pão de Açúcar subir muito na bolsa, tá? Porque é olhado pela ótica da eficiência, tá certo? Beleza. Bom, pessoal, alguma pergunta, alguma questão aí, alguma colocação? Não? Beleza, então vamos fazer uns exercícios, né? Vamos aproveitar aí o tempo, então, fazer exercícios, né, de fixação. Lembrando, então, que agora, praticamente, aí a gente vai ficar... Praticamente não, né? A gente vai ficar com aula de exercícios, né? Sem essas ao vivo, até a prova. Tá claro que eu vou ficar à disposição de vocês, obviamente, né? Mas a gente vai ficar sem aula aí até a prova. Tá que tá chegando, né? Faltam 10 dias aí para a prova. 25, né? 14 dias aí para a prova, tá? E foi bom, pessoal, até gostei de falar, foi muito bom, tá? Eu gostei da matéria assim, até soube por vocês que foi prolongado o ERE, né? Até semestre que vem. Eu, particularmente, estou preferindo, embora eu me sinta, às vezes, muito solitário, digamos assim, né? E não é uma crítica a vocês, não, tá? Não se sintam obrigados a falar, não. Mas eu, sem o feedback, sem aquele retorno, olhar para a cara de cada um, né? Isso não é muito fácil, não, tá? Eu estou falando comigo o tempo todo aqui. Então, não é um exercício muito fácil. Tá? Como vocês estão com a câmera fechada, eu não sei a reação de cada um, enfim. Isso, para mim, é a maior dificuldade. Mas, tirando isso, tenho certeza que a aula que vocês teriam no presencial comigo foi igualzinha, rigorosamente igual, mesma qualidade da Serê, que foi um compromisso meu, tá? Eu quando fiz com vocês a primeira aula, falei, vai ser um compromisso meu ser melhor ou igual. Eu diria que hoje foi igual. Não acho que foi melhor não, porque a participação de vocês ficou aquém. Tá? Não estou puxando a orelha não, tá? Mas a participação ficou aquém. No início todo mundo estava empolgado, foi participando, mas depois todo mundo ficou mudo mesmo. Então, acho que isso daí não é muito benéfico, porque não cria conexão entre vocês, né? Não gera networking e também não fica uma aula, digamos assim, mais monótona, né? Depende muito da minha boa vontade, e isso eu faço questão de dizer para vocês, eu sempre tive muita boa vontade, tá? Mas eu acho que ficou igual ao presencial. O termo de qualidade, conteúdo, realmente ficou igual. Eu não sei vocês, tá? O que vocês acharam? Até quem quiser falar agora aí, se vocês gostaram, tá? Parecia assim, não tem problema ver o professor falando sozinho, eu consegui absorver, assistir depois no YouTube. Deixa eu dizer para vocês, eu fui lá, olhei no YouTube, fiquei contente. Meus vídeos estão com 100 visualizações, a gente tem 60 na turma, então teve aluno que reviu a aula, né? Deixa eu ver de novo para ver. Isso eu acho um valor assim incomensurável. Isso eu acho que é a melhor coisa do ERE, né? Você poder reassistir a aula, né? Em qualquer plataforma, na TV, né? No tablet, isso que eu acho muito bom, né? Mas se alguém quer falar alguma coisa, quer colocar alguma questão, pode falar, a hora é agora. Eu acho que essa questão de ter parado a participação é meio natural. Eu percebo até pela empresa onde eu trabalho que no início
a gente ficava o tempo todo conversando, e daí agora a gente passa o dia inteiro todo mundo quieto, assim, nem conversa. Eu acho que isso é bem natural. E É, sobre o Erê, eu acho que eu aprendi mais até do que normalmente, sabe? Porque é muito boa essa questão de tu conseguir rever a aula e, bah, não tô num dia bom hoje, vou ver outro dia. E daí tu consegue administrar o teu aproveitamento, sabe? Eu acho que foi bem melhor até. Porque às é, vezes até quando eu tenho um colega assim na sala de aula, eu acabo conversando e daí eu perco uma parte, daí eu perdi, entendeu? Não tem como voltar naquilo, sabe? é. Não, eu concordo contigo que o Herê, ele é ótimo para quem tem disciplina. E ele é fundamental que tenha essa disciplina, né? Aí Ah, exato. o aproveitamento ele é muito melhor que o presencial. E eu partilho também da mesma percepção que você. No início, todo mundo estava se adaptando. E agora, o que eu percebo das reuniões que eu tenho na URGS, né? O que eu acho também muito bom, mas é também pelo meu perfil. As pessoas são mais objetivas hoje, né? Então não tem muita divagação nas reuniões ali pelo Teams, pelo Google Meet. Então o cara vai lá, tem uma pauta a ser seguida, ele segue a pauta, pergunta, alguém tem alguma questão? Não concorda? Concorda? Pá, pum, acabou, né, a reunião. Exato. Então, assim, Exato, otimizou muito mais. otimizou muito. Mas assim, eu não sou psicólogo, tá? E dizem, eu já li algumas coisas, que a gente precisa daquelas, digamos assim, divagações. Eu tenho certeza que eu não preciso, tá? Eu sempre fui, desde a graduação, sempre fui tímido, mais na minha, meio tipo Forrest Gump ali, né? Então, para mim, pô, perfeito. Mas dizem que a longo prazo, para a maioria das pessoas, não é muito bom. Eu não sei, vamos ver, né? Eu prefiro, se continuar assim, eu prefiro. Vai lá, a reunião tem pauta, ninguém conta piada, ninguém fala, ninguém fala do assunto. Ah, mas beleza, né? Mas enfim, é a minha percepção, né? Mas Sim, o que é. eu sinto bastante falta da interação, assim. Isso me faz muita falta, assim. Eu acho que a minha única crítica ao Herê é isso. Não ter uma interação com os colegas e tal. O que eu percebo, assim, minha percepção, assim, né? Como as pessoas, todo mundo está nessa situação quase, né? Mas as pessoas estão começando a frequentar locais, né? Eu, por exemplo, não deixei de ir na academia e vou todo dia religioso. Aí na academia, meio que todo mundo meio que desafoga lá, né? Todo mundo conversa, fala e ficou mais, digamos assim, mais forte isso, né? Do que Sim, eu acho que quando tem aquele evento assim presencial, o pessoal, opa, aproveitar, pum, aí vai e fala mais, né? sim. O que eu acho bom até, porque aí é o seguinte, né? Vamos trabalhar e para divertir, vamos divertir. Então eu acho que vai ficar mais assim segmentado, sabe? O que sempre foi meu sonho, assim, em termos de trabalho. Eu dizia para vocês na URGS, eu sou um dos que reclamava muito de excesso de reunião e excesso de interrupção. E outra, fugir de pauta. Pá, me dá um nervoso quando o cara foge de pauta. Né? Ah, vai citar um caso que tem nada a ver com um assunto, né? Aquilo me dá nervoso. Eu acho que isso a gente vai mudar muito, porque a gente sabe do poder do tempo, né? Do valor do tempo. Pô, eu tô com meu filho. Assim, por que eu não sinto muita vontade também de fugir de tema? Porque assim, ó, eu não tô como a Mariana, né? A Mariana falou que tá sentindo falta. Eu já não sinto tanto porque eu tenho meu filho o tempo todo, quase, que eu não tinha antes, né? Porque a minha rotina era muito difícil. Então, quase, pô, chegava da URGS 10h30 da noite em casa, já estava dormindo. Saía para dar aula, pegava trânsito, né? Hoje eu acompanho tudo, né? Então, eu realmente preferi e esse lado pessoal eu não tenho falta porque eu desconto, né? Eu tenho meu filho, né? Então converso muito com ele, tenho a minha esposa, a gente tá fazendo tudo junto, não tinha tempo, né? Então, pô, sempre nos demos bem, né? Como casal, um bom casal, né? De casado, e agora estreitou mais, né? E isso me basta, sabe? Do ponto de vista assim, me basta, né? Eu tô longe da minha família no Rio, mas a minha que eu tenho aqui cumpre bem o papel. Então não tem essa necessidade, assim, eu não sinto falta, né? Embora eu goste de alunos, tá? Não, não achem, não pense que eu não gosto de estar com vocês. Sempre gostei de estar lá na aula, vendo vocês, sempre gostei. Mas vi muito desse modelo, assim, mais benefício do que malefício, né?
Mas aqui, vamos lá, o GF levantou o braço aí. Fala, o GF é quem? Você aparece só para mim inicial aqui. Né? Ah, o Guilherme. Pode falar, Guilherme. Era isso. Não, mas tava desde aquela hora lá, eu esqueci de abaixar. Ah, Mas por acaso eu tenho uma coisa também para falar que é assim, ó, eu vi que o semestre de 2020/2 vai ser de janeiro a maio. Aí isso quer dizer que a URGS vai tentar recuperar o semestre perdido do ano que vem? Tipo, fazer 4 meses, 4 meses, sem férias, assim, cortar as É que é férias uma questão de verba. Tipo, eles não podem, eles são obrigados a oferecer o semestre 2020/2, porque senão eles não recebem a verba desse /2, entendeu? Aí eles passam o ano inteiro, tipo, com a verba de um semestre só. É uma coisa, assim, mais, sei lá, jurídica, sei lá. Ah, então ano que vem vamos, tipo, 3 semestres, então. então, Guilherme, assim, eu nunca vivi isso, tá? Mas de quem já viveu, ali na década de 90 teve muita greve na URGS, tá? E aí teve greve ali de durar um ano, tá? Coisa maluca, né? Mas um ano. Aí o que aconteceu? Ficou tipo quatro anos, não, desculpa, minto, ficou 2 anos recuperando. Então, o que vai acontecer ali? Ó? Vai ter o 2020/2 em 2021/1. Aí vai ter o 2021. Não, peraí. 2021/1 vai ser em 2021/2 efetivo. E vai começar a ajustar, porque vai terminar maio. Aí vai ter pouca férias ali, que você falou. Vai começar provavelmente ali iníciozinho de junho. Vai terminar outubro. Aí outubro já começa o outro, para tentar, uma hora vai convergir, tá? Deve levar 1 ano e meio para convergir, porque é o que a Mariana falou, curricularmente você não pode deixar um buraco. Até a Mariana falou de questão de verba, eu nem sabia disso, pode ser que seja isso também, tá? Mas uma hora vai convergir, tá? Para isso, tá? Para ter essa convergência aí. No caso agora não foi greve, né? Foi esse caso extremo aí, né? Mas não vai, nunca vai, isso podem ter certeza, não vão cancelar um semestre, não vai existir essa hipótese. O 2020/2 não existiu. Não tem isso. Vai compensando, entendeu? Por isso que vai durar 4 meses, aí vai ter pouco intervalo e vai começar o próximo. Ah, eu achei que ia voltar em março e continuar normal assim. Cancelando o 2020/2, né? Não, mas não. Vai ser mais cedo para poder compensar e uma hora convergir, entendeu? Entendi. Eu acho que a Mariana tem razão. Isso aí é questão jurídica também, né? Nem assim, a faculdade decidiu. Isso aí é coisa do Brasil todo. Embora a URGS tenha decidido, certamente isso passou pelo MEC, foi decidido. Não é uma posição só da URGS, tá? É uma questão jurídica aí. Aí me foge, né? Que eu não sou da área do direito ali, mas é também uma questão jurídica. Mas foi uma confusão danada, né? Mas assim, como é que eu vou dizer? É razoável, a gente nunca passou por isso, né? Nunca vivemos isso, né? Eu nunca tinha vivido algo assim, vamos dizer assim, o que mais impactou na minha vida? Foi um dia que eu estava lá no IME tendo aula e teve o ataque do 11 de setembro, né? Aquilo me impactou muito, eu me lembro disso, me lembro claramente do evento até hoje. Depois disso foi o corona, né? Essa coisa de mudar radicalmente a forma de trabalhar, forma de viver, inclusive. Eu estou vivendo completamente diferente. No meu caso foi viver para melhor, eu melhorei, tá? Tanto financeiramente, porque eu passei a ter menos gasto, quanto a qualidade de vida, né? Mas não foi para todos assim, né? Está sendo muito doloroso para muita gente, para a grande maioria. Né? Mas enfim, é isso, tá, Guilherme? Vai convergir uma hora aí. Pessoal, ainda dá tempo, vamos fazer uns exercícios. Pode falar, Guilherme, desculpa, tu ia falar e eu. Não tenho nada para falar. Ah, beleza. Tá. Pessoal, mais alguma colocação? Obrigado aí, Mariana, sempre, né? A Mariana foi uma das que mais participou aí, né? Manteve a chama acesa aí. Enfim, foi muito bom. Pessoal, um detalhe, depois eu vou passar para vocês um Google Forms, não, desculpa, Microsoft Forms, para vocês preencherem, tá? Sobre a minha disciplina. Depois que eu avaliar todo mundo e tal, para não ter conflito de interesse, tá? Pra vocês avaliarem, eu queria que vocês fossem muito claros e honestos ali, né, na avaliação, né? Porque eu estou querendo sempre melhorar para tornar até isso, quem sabe, definitivo, tá? Bom, beleza. Vamos lá então para o exercício.
tá? Aquele banco de questões ali que acaba usando alguma coisa para a prova nossa, tá? Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, vamos aqui, ó. Questão 65. O dono de uma sapataria deseja e merece uma taxa de retorno de 20% ao ano. A dívida de longo prazo da empresa, vou botar aqui questão 65. Vou botar em preto aqui, tá? A dívida de longo prazo da empresa possui um custo livre de impostos de 10% ao ano. Então, ó, o custo da dívida, o retorno da dívida aqui é de 10% ao ano. Qual o custo médio ponderado de capital de um investimento de 50 mil? Tá? Então, ó, 50 mil. O que ele está dizendo aqui? Ó? 20 mil é do dono e o restante por dívida. Bom, se eu tenho 50 mil de total, então 30 mil é do PL, é do equity, né? É o equity. Então, o que vai ser o VAC? Que ele está pedindo ali, né? Que é o custo ponderado médio de capital. Vai ser o WD, que multiplica o custo da dívida, mais o WE, que multiplica o custo do patrimônio líquido. Quem é o WD? Bom, é 20, que ele está falando, né? Sobre 50 mil. Então, isso aqui vai dar 2/5. Consequentemente, eu não precisaria fazer, né? O WE, que é o dinheiro do patrimônio líquido, vai ser o complemento, 3/5. Então, qual é o custo médio ponderado de capital? Vai ser o quanto eu tenho em dívida, então, ó, vai ser o WD, que é esse aqui, então 2/5, que multiplica o custo da dívida, o custo da dívida ele deu 10%, mais o quanto eu tenho em patrimônio líquido, então o que eu tenho no patrimônio líquido é esse aqui, 3/5, que multiplica o custo do patrimônio líquido, que ele afirmou que é 20. Tá legal, pessoal? Beleza. Então, ó, cortou aqui, ó, 5 com 10 vai dar 2%, 5 com 20 vai dar 4%. Então, 4% mais 12... Ué, é isso mesmo? Espera aí. É isso aí. Não, ué. Está errado marcado aqui, né? O custo médio ponderado de capital vai ser 2 vezes 2, 4%, mais 3 vezes 4, 12%. Então, o custo médio ponderado de capital é 16. Será que eu errei aqui, pessoal, alguma coisa? Me ajudem aí. Ah, pessoal, olha só. Não sei se vocês viram aqui, ó. Eu errei mesmo. Vocês viram o que eu errei aqui? Alguém me ajuda? Ele fala que é 20 mil do dono. Então, aqui, ó, eu mesmo escrevi certo e fiz errado. Então, 30 mil é dívida. Então, pessoal, eu errei a fração aqui, ó. Vejam que eu ia marcar errado. Porque eu falei, não é possível, a questão está certinha. Tá vendo, pessoal? Então, foi bom eu ter errado, porque fica de ensinamento aí para vocês. Tá? Então, deixa eu apagar isso tudo aqui, tá? Para fazer o certo. Me desculpem aí. Tá? Acabei errando aí. Mas foi bom que fica registrado. Vocês já sabem o que vocês têm que ficar atentos aí. Comi bola aqui, ó. Adiantada a hora já me atrapalhou. Vamos lá. Então, pessoal, seguinte. Na verdade, aqui, ó, não é 3/5. E aqui não é 2/5. O WD é 3/5. E o WE é 2/5. Agora sim, ó. Quem é o custo médio ponderado de capital? Vai ser o WD, 3/5, que multiplica o custo da dívida, que é 10%, mais o WE, que é 2/5, que multiplica o custo do patrimônio líquido, que é 20% que ele deu na questão aqui. Agora sim, ó. Cortou aqui com aqui, 2%, cortou aqui com aqui, 4%, 8 mais 6, 14. Agora sim, letra B. Legal, pessoal? Beleza. Foi bom ter errado, né? Para fixar. Para a próxima aí.
Considerando o modelo CAPM, então vamos lá, 69. Então, deixa eu dar um zoom maior aqui na minha lousa. Considerando o modelo CAPM e a realidade de determinado país, sabe-se que a ação de uma fábrica de tratores tem um beta de 1,50 e o custo de capital do acionista é de 17 ao ano. Sabe-se ainda que a poupança, que é considerada uma aplicação sem risco, paga em média 8% ao ano, e a companhia de saneamento possui um custo de capital próprio de 14%. Com base no exposto, o beta da companhia de saneamento será... Então, pessoal, vamos lá. Vamos fazer em preto, para destacar aqui. Considerando o modelo CAPM, então está falando ali, a ação de uma empresa de tratores tem um beta de 1,5 e um custo de capital do acionista, CAE, de 17 ao ano. Sabe-se ainda que a poupança, que é uma aplicação sem risco, paga em média, então o RF é de 8% ao ano. Tá? E que a companhia de saneamento... Tá, aí beleza. Isso aqui foi a Tratores, tá? Isso aqui é Tratores. Aí está dizendo que tem uma outra companhia, que é a CIA de Saneamento. A companhia de saneamento, no caso, tem um custo de capital próprio, CAE, de 14. Ele quer saber qual é o beta da companhia de saneamento. Então vamos lá. Usando o modelo CAPM, vamos agora para azul, que é o que eu vou fazer aqui. A gente sabe que o retorno de um ativo, que é o CAE, ele é o retorno do ativo livre de risco mais beta, que multiplica o RM menos o RF. O que acontece aqui? O RE eu tenho, 17%. O RF eu também tenho, 8%. O beta eu também tenho, 1,5%. O que eu não tenho é o prêmio de risco. Vou guardar ele aqui. Ó. Então, 17 menos 8 vai dar... Pessoal, eu estou cansado já essa hora, então vou fazer na calculadora. Perdão, tá? O engenheiro deveria fazer de cabeça, mas eu estou cansado. Né? Então, aqui, ó, 17 menos 8 dá 9. 9 que divide 1,5 está dando 6. Então, pessoal, RM menos RF, que é conhecido por prêmio de risco, está dando 6%. O que ele quer saber da companhia de saneamento? Ele quer saber da companhia de saneamento qual é o beta. Então, vamos lá. O CAE é o RF mais o beta, que multiplica o RM menos o RF. O CAE eu tenho, 14%. O RF eu também tenho, 6%. Mais beta, que multiplica o prêmio. O prêmio eu tenho, acabei de descobrir aqui, ó, mais 6. Ora, 14 menos 6 vai dar 6%. Então, beta... Professor, o RF não seria 8%? Sim, 8%, desculpa. Aqui eu botei 6, aqui é 8. Obrigado, quem me ajudou aí. Isso mesmo, 8%. Então, 14 menos 8 vai dar 6. Aí o beta tem que ser 1 para essa equação fechar. Então, a única resposta aí é letra A. Tá? Uma questão tranquila também, né? Vamos ver mais uma aí, dá tempo para mais uma. Tem pouca questão sobre isso, sobre esse tema. Vamos uma aqui que eu gostaria daquela parte de estrutura de capital. Aqui, ó. Aqui já está marcado, vocês vão matar direto, né? Mas vamos lá. As figuras abaixo mostram como o custo médio ponderado, o VAC, para uma empresa varia com a razão dívida, capital próprio. Aqui no caso, capital próprio sobre dívida. Entre essas figuras, a que é consistente com o teorema de Modigliani e Miller Bom, pessoal, aí vamos lembrar, né? O que o teorema de Modigliani e Miller diz? Acabei de falar isso na aula de ontem e hoje também. O tamanho da pizza não se altera. Isso é outra ferramenta fantástica. Você viu que eu fiz um oval, ele entendeu que eu quero uma circunferência. Né? Então, ó, não importa como a empresa está dividida. Então, ó, se aqui é o CAE,
O restante é o KD. O tamanho não se altera como eu divido a pizza. Então, a relação dívida-capital próprio não altera o VAC. Então, a única que responde essa alternativa é o B. Uma questão teórica, ou sabe ou não sabe. Mas ele diz, ó, Modigliani e Miller, não pode esquecer, pela teoria de Modigliani e Miller, o valor de uma empresa não é alterado de acordo com a fração, né, como ela está dividida. Beleza, pessoal? Essa era a última questão aí do meu banco, tá? Bom, pessoal, eu vou montar uma lista para vocês, para segunda-feira vocês fazerem ali, tá legal? Depois eu coloco lá na plataforma. Alguma pergunta aí das questões? Pessoal, então por hoje, né, encerramos aí, fico à disposição. Hoje, então, estamos encerrando também esses encontros fixos, mas a disciplina, obviamente, não terminou. Vocês podem falar comigo pelo chat, marcar call comigo, obviamente, de dúvida, né? Estou totalmente à disposição. E vamos aí para a reta final da disciplina, tá certo? Agora vocês vão aí ter que sentar, ler o que foi dado, né? Para poder fazer a prova 2, e aí aproveitem esse tempo para isso, tá? Pessoal, foi um prazer enorme, né? E vamos ficar em contato pela plataforma aí, pelo WhatsApp. Boa noite a todos. Até a próxima aí. Gravação. Daqui a pouco